Oi pessoal, tudo bem? Como eu prometi para vocês, eu vou gravar aqui em vídeo o procedimento para a gente criar uma tabela calendário que vai nos servir de suporte relacionada a uma tabela de vendas, uma tabela fato, tá? Que são as tabelas que têm mais registros. A gente tenha granuladinho todas as informações da data para que a gente possa fazer análises. Que mês eu vendo mais, o nome das colunas aparece o nome do mês e não um número, que semana vende mais. Então todas essas informações são úteis, mas se a gente tivesse nas tabelas fato, deixaria a nossa tabela muito grande. Afinal de contas, se você pensar numa tabela de vendas de uma rede de lojas, você tenha 300, 400 vendas por dia. Já imaginou como é que a tabela ia ficar muito grande? A gente consegue, usando uma tabela calendário, reduzir o tamanho do nosso banco de dados e, por consequência, do nosso arquivo Power BI e a nossa análise, o arquivo que vai carregar a nossa análise. A gente fez uma tabela calendário na aula do último sábado, mas era uma tabela estática. Tá? Ela, a partir de uma determinada data, tinha lá 1000 dias, se a minha memória não me trai. Essa que a gente vai fazer de uma forma que ela tenha uma conexão com a tabela de vendas, de modo que ela sempre vai começar no primeiro dia de vendas, na minha tabela de vendas, e vai até o último, que são as datas que me interessam. Então eu não tenho nem data de mais, nem data de menos na minha tabela calendário. Entenderam como vai funcionar? Mas para isso a gente vai primeiro criar essas informações na nossa análise, na nossa consulta, para depois gerar a lista de datas. Compreenderam? Eu não vou ficar aqui no canto de vocês, não. Vocês já estão cansados da minha cara toda semana, né? E distrai, eu sei que distrai. Então eu vou sumir, tá? Então, pessoal, a gente vai trabalhar com um arquivo que a gente já vem trabalhando do Lojas Celulares, que talvez vocês não lembrem, mas na modelagem a gente criou de forma que basta a gente colocar o arquivo com as vendas daquele ano e ele já integra as vendas daquele ano ao nosso modelo, à nossa análise. Tá? Então, observando aqui que eu tenho vendas que vão de 31 de dezembro de 2021 a, mudar a classificação aqui, 2 de janeiro de 2018, certo? Isso porque eu tenho aqui na minha pasta de origem os arquivos com vendas de 18, 19, 20 e 21. Tá? E aí a gente tem aqui 654 mil vendas aproximadamente. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês é, o seguinte, que isso aí é tudo dinâmico, né? Ou seja, eu vou tirar daqui da pasta de origem o arquivo vendas 2021, ele está numa pasta que está na área de trabalho, então eu vou tirar ele de dentro da pasta, vou deixar ele lá na minha área de trabalho, e aí vocês vão observar que quando eu atualizar o meu dashboard, esse número ele vai reduzir, refletindo a retirada das vendas de 2021 da minha análise. Então a gente vê aí 488 mil vendas, né? Refletindo a redução de vendas por conta de eu ter tirado da minha análise, da minha base de dados, as vendas de 2021. Eu vou deixar sem por enquanto, que aí a gente vai conseguir observar como o aumento do número de vendas com a inclusão dos arquivos de vendas de 2021 vai refletir na atualização da nossa tabela calendário. Tá? O que vale interessante a gente olhar agora, nesse momento, é que agora eu só tenho vendas de 2018 a 2020, até 31 de dezembro de 2020. Tá legal? Então, para a gente criar essa tabela calendário, que vai estar ligada, digamos assim, à tabela de vendas, a partir do nada, que a gente não tem ela pronta, a gente vai criar a partir da nossa tabela de vendas, uma coisa que a gente já fez na última aula, vir aqui em obter dados, consulta em branco. Tá? Uma coisa que a gente vai fazer no Power Query, né? E aí, não tem como fugir, mas a gente vai usar a linguagem M. Por isso que eu enfatizei tanto que isso é receitinha de bolo, coisa para a gente guardar como referência, esse vídeo, por exemplo, de como fazer a tabela. Eu preciso começar um arquivo do Power BI, uma análise, preciso de uma tabela calendário. Como é que será? Como é que faz? Eu já não lembro mais, mas eu tenho o videozinho do Flávio, onde o Flávio ensina. Então, o
que a gente precisa aqui é obter a menor venda da nossa tabela de vendas, a maior venda, tá? E aí gerar a lista de datas. Para isso, a gente vai usar uma função da linguagem M que é a list. No caso, a gente vai usar para pegar a maior e a menor data. Vamos começar com a menor data com list.min. Tá? Como é que o list.min funciona? Ele pega o menor valor de uma lista. O que é uma lista para o Power BI? A coluna de uma base de dados, por exemplo. Tá? Então, sei eu, tá? Que eu quero a menor data que está em vendas. Tá? Aí entre colchetes eu vou colocar o nome do campo que eu quero. Data, venda. Lembrando que é muito importante respeitar a capitulação das letras. Se está tudo minúsculo, bota tudo minúsculo aqui. Se botar tudo maiúsculo, bota tudo maiúsculo aqui. Aqui eu sei, tá? Eu lembro que o nome do campo é data, venda com D e o V maiúsculo. Vou dar um Enter. Dá um Enter no final da fórmula, gente. No meio ele acha que a gente está só quebrando linha para melhorar a visualização. Então a gente tem aqui, né, a menor data, 2/1/2018. Show de bola, temos a data menor. Agora vamos pegar a data maior com o list.max. Eu vou clicar primeiro nesse botão aqui para adicionar uma etapa na modelagem da criação dessa consulta. Tá? E aí a gente vai ignorar esse fonte aqui que ele colocou e vamos usar de novo o list agora com o ponto max, tá? Novamente trazendo lá da tabela vendas o campo data venda com V maiúsculo, D maiúsculo, V maiúsculo, tá bom? 31 de dezembro de 2020. Lembrando, as vendas de 2021 não estão no modelo, tá legal? E à medida que a gente vai fazendo, pessoal, ele vai criando essas etapas, só que essas etapas estão com os nomes feios, né? Vamos melhorar essa identificação aqui para ficar mais fácil para a gente. Aqui, por exemplo, nessa etapa que pegou o maior data, eu vou mudar aqui o nome da etapa para maior data. Tá? Não é só para melhorar a visualização, não é só uma questão estética. A gente vai usar esses valores na hora de calcular quantas datas vão ter a nossa lista. Vai ter a nossa lista. Né? Vou dar aqui um renomear nessa fonte também, só que olha só, renomear não está disponível, né? Coisas do Power BI, pessoal. Não sabe lá por que ele não deixa por aqui renomear a primeira etapa. Tá? Uma coisa que a gente pode fazer para driblar esse contratempo é vir aqui na página inicial e vir aqui no editor avançado. Aí, no editor avançado ele deixa a gente mudar, basta que a gente tá lá fonte, eu vou trocar aqui fonte por menor data. Porque é o nome mais amigável, tá bom? Só clicar aqui no concluído e tá lá menor data 2 de janeiro de 2018, maior data 31 de dezembro de 2012, tá? Gente, não sei se vocês lembram, a gente conversou, a gente viu isso na aula do último sábado, que para gerar uma lista de datas, a gente usa o list.dates, tá? E quais são os argumentos dele? A data inicial, vírgula, a quantidade de dias que a minha lista de datas vai ter e o hashtag duration, tá? Para a gente indicar qual é o passo da nossa lista de datas. Vai de quanto em quanto tempo? De quanto em quanto tempo? Né? Representando esse duration em dias, horas, minutos e segundos. Todas as unidades, tá? Tem que representar todas as unidades quando você usa o list.date. Tá legal? Então a gente não basta para nós, a maior data vai ser útil para a gente fazer o cálculo de quantos dias vai ter a nossa lista de datas. Só quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: se
se eu fizer a simples subtração da maior data para a menor data, eu vou perder uma delas. Como assim, Flávio? Vamos abrir o Excel e vamos pensar isso juntos. Lembrar, porque é uma planilha em branco, rapidinho, para a gente fazer o seguinte. Imagina que eu tenho dia 1º de agosto de um ano qualquer, 2022, e eu tenho o dia 31 de agosto de 2022, tá? Se eu fizer uma subtração simples dessa data por essa, eu não vou obter 31 dias, eu vou obter 30. E aí eu pergunto para vocês, o mês de agosto ele tem 31 dias? Não tem, certo? Então, se a gente fizer uma subtração simples entre duas datas, a gente sempre vai acabar perdendo uma delas. Então, na hora de fazer a expressão aqui no Power BI, que vai me trazer a quantidade de dias, a gente vai ter o cuidado de adicionar um dia a essa análise, tá bom? Então, a gente tem aqui uma etapa que nos traz a menor data, uma etapa que nos traz a maior data. Agora a gente vai criar uma etapa na nossa modelagem que vai nos trazer a quantidade de dias. Como é que vai ser? Como é que a gente vai obter isso? A gente vai usar uma outra expressão, uma outra função da linguagem M, que é o duration.days. Tá certo? Que recebe como parâmetro a quantidade de datas, tá? Então, no caso, a gente quer saber a duração, a quantidade de dias que tem entre a maior data e a menor data, mas a gente não pode se esquecer que se a gente só fizer a subtração simples, a gente vai perder um dia. Então, a gente vai fazer aqui duration days maior data menos menor data aqui dentro, e aqui fora a gente vai somar 1 para quê? Para a gente ter aquele 1 que a gente perde nessa subtração, tá? Em 3 anos a gente vai ter algo em torno de 1090, 1090 e pouco, não, 1095, 1096 dias, se tiver um número, um ano bissexto no meio do caminho. Vamos ver aqui que valor que ele vai trazer pra gente. 1095, como eu suspeitava. É engraçado que eu acho que o 2020 no meio teria que trazer número bissexto bom. Aí não é importante agora, tá? Mas tá lá, a gente tem... Ah não, mas na verdade a menor data é 2 de janeiro e não 1º de janeiro de 2018, lembra? Então a gente tem aí menos um dia ao longo de 3 anos. O mais importante é, entre 2 de janeiro, que é a minha data, menor data, 2 de janeiro de 2018, e a minha maior data, 31 de dezembro de 2020, eu tenho 1095 dias. Vou aproveitar que eu já estou aqui com o mouse para renomear essa etapa aqui. Eu vou chamar aqui de QTD dias. QTD underline dias. Ok? Então agora sim. Então agora eu tenho a menor data, eu tenho quantos dias a minha tabela calendário vai ter, só falta gerá-la. Então vou adicionar uma nova etapa. Gente, sempre tendo cuidado de clicar aqui no nova etapa, tá? Para você ver, você está numa etapa selecionada, você já vai começar a escrever a fórmula ali na barra de fórmulas, o que vai acontecer? Ele vai sobrescrever uma etapa pela outra. Tá legal? Então, aqui a gente vai usar o list.dates. List.dates. Tá? Quais são os meus parâmetros? Start as a date. A menor data, né? A gente sabe qual é a menor data lá da nossa relação de vendas. Count as a number, a contagem de dias, que a gente já calculou e chamou de QTD underline dias. Por fim, o step, que como eu comentei com vocês, vai ser representado por aquela expressão do hashtag duration. Hashtag duration
E lembrando, quais são os parâmetros dele? A gente tem que colocar todos. 1 dia, 0 hora, 0 minuto, 0 segundo. Tá legal? Então, vamos recapitular essa etapa aqui. List.date vai gerar uma lista de datas. Ela começa na nossa menor data, ela vai até, ela conta 1095 dias, a partir da menor data, tá? E ela pula de um dia, de dia em dia inteiro, tá? Vamos dar um enter aqui e vamos aguardar ele gerar a nossa lista de datas. E tá aí uma lista de datas, começa no dia 2 de janeiro de 2018, né? Vamos mudar aqui a classificação. Isso vai gerar uma etapa, gente, não esquenta, depois a gente pode excluir aquela etapa, né? Só pra gente ver que ela vai até o dia 30 de dezembro de 2020. Vou excluir essa etapa aqui pra gente não ficar com esse lixo. E vamos renomear essa etapa para gera datas. Tá bom? Ah, por que gera datas, Flávio? Porque eu achei que é um nome bastante intuitivo, gente. Aqui, o importante na hora que a gente renomeia as etapas é que os nomes que a gente usa nas etapas sejam intuitivos. Tá legal? Bom, para a gente poder utilizar essa lista de datas nas nossas consultas, você repara que o ícone ele está ligeiramente diferente das vendas e da lista de produtos para o consulta 1, tá? Aliás, consulta 1 é um nome que também não é amigável. Vamos já mudar para calendário, tá? Mas não é, tem alguma coisa estranha, né? O fato é que para o Power BI isso ainda não é uma tabela, isso é só uma lista, tá? Para a gente poder utilizar nas nossas análises, a gente precisa converter essa lista para uma tabela. E isso vai estar aqui no primeiro botão da faixa de opções para esse ferramenta de lista selecionado. Converter para a tabela. Só dá um clique nele, tá? Vai abrir o que seria um mini assistente, tá? Para a gente dizer qual é o caractere que delimita o limite entre as colunas. A gente só tem uma coluna, né? Vou dar só um OK aqui, tem maiores delongas. E aí ele adiciona isso como uma etapa. Tá lá, convertido para a tabela. Agora a gente tem, de fato, uma tabela com todas as datas que nos interessam, tá? Não sei por que o Power BI não interpreta isso como data logo. Vamos mudar então o tipo aqui para data. Ele já entendeu que temos datas aqui. Vamos mudar o nome também para data, tá? E aqui mesmo no Power Query, gente, a gente tem até mais ferramentas do que lá no Power BI para gerar as colunas que vão nos interessar, né? A gente vem aqui no adicionar coluna, tem aqui esse botãozinho data que nos permite criar uma coluna com ano, respeitar o tempo dele, né? Mais uma coluna aqui, rapidinho, vamos criar só umas 3 ou 4 colunas. Vamos criar a coluna do ano, vamos criar a coluna com o número do mês, lembrando que tudo isso vai ser muito útil nas nossas análises. E aqui lembrando que sempre que você quiser usar aqui essa ferramenta data, repara que agora ela não está disponível. Por quê? Porque eu não estou com uma data selecionada. Vou selecionar a nossa data de novo. Vamos criar aqui uma coluna com o nome do mês. Show de bola. Vai saber por quê. Tem horas que ele deixa selecionada a coluna que ele acabou de criar,
tem horas que ele deixa selecionada a coluna que nos serve de fonte. Não sei por que o Power BI faz isso. Vamos criar mais uma coluna com a semana, identificação da semana no ano. Tá legal? Mais uma coluna aqui. Agora a gente precisou aqui, selecionar a data. Vamos escolher aqui. Vamos pegar trimestre do ano. Tá vendo? E vai reparando, pessoal, que tudo isso vai virando etapa na nossa modelagem, certo? Eu vou ficar com essas informações por hora, tem bastante dado que a gente vai utilizar nas nossas análises. Então, estou com a minha tabela calendário pronta, vou vir aqui na página inicial e vou fechar aplicar para levar a minha tabela de datas lá para o nosso Power BI. Repara como a geração de calendário ela se baseia em vendas, tá? A gente fez dessa forma, tá? Então, legal, a gente voltou aqui para o nosso dashboard, nossa área de dashboards. Aqui na nossa guia dados agora a gente tem a tabela calendário com todos os campos que a gente criou, tá certo? E o mais legal disso tudo, gente, é o dinamismo. Então, estou aqui, minha primeira, essa aqui não está ordenado, né? A gente sabe que não começa em 2019 a nossa tabela calendário. Ela começa no dia 2 de janeiro de 2018 e vai até o dia 31 de dezembro de 2020. E agora o que a gente vai fazer para demonstrar o dinamismo? Lembra, com as vendas de 2018 e 2020 só tem 488 mil vendas. O que eu vou fazer aqui? Eu vou trazer lá da minha área de trabalho o meu arquivo de vendas de volta para a minha pasta que é a origem dos dados, tá? E aí eu vou atualizar o meu dashboard, deixar ele pegar essas informações todas com relação às vendas de 2021. Então, concluída essa etapa, a gente tem agora de novo, né, a nossa contagem de vendas, indo do 488 mil para 654 mil. E vamos olhar nossa tabela calendário para a gente ver, já estava ordenada decrescentemente, então a gente vê que ela está no dia 31 de dezembro de 2021, né? Ou seja, a gente conseguiu criar. Olha como é que o nosso modelo está super atualizável de forma fácil. Eu coloco lá na pasta que é a origem dos dados as vendas de 2021, ele já me atualiza a minha relação de vendas e já me atualiza a tabela de calendário com base na atualização da tabela de vendas. Tá ok, pessoal? Mais uma vez, como eu disse, isso é receitinha de bolo, não é para decorar. Se vocês, no futuro, com o estudo do Power BI, conseguirem aprender melhor a linguagem M, pô, show de bola. Vocês podem aprender bastante para nem precisar desse vídeo como fonte de referência. Mas, se vocês não quiserem chegar a esse nível, nem precisam, nem isso vai ser diferencial, tá? Tá aqui uma referência para vocês. Tá bom? A gente se vê nas aulas no Senac. Abração, bom final de semana para vocês.